Graça e paz, salve Maria Santíssima, eita Deus! Gente, hoje eu gostaria de trazer uma narrativa que se encontra lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 13 seguinte. Algo bonito, algo especial, algo que precisa ser refletido por nós. Nessa narrativa de São Mateus, as criancinhas são levadas a Jesus, a fim de que o próprio Jesus impusesse as mãos sobre essas criancinhas. A narrativa também diz que alguns dos discípulos queriam barrar, impedir essas criancinhas de se achegar a Jesus. E eu fico imaginando, se naquela época já existia isso, imagine agora. Quantas vezes as criancinhas são impedidas de se aproximar desse Jesus que é amor, desse Jesus que é misericórdia, desse Jesus que nos ensina o caminho a ser seguido. Mas aí nós vamos ver algo lindo, nós vamos ver algo tremendo do próprio Jesus. Jesus, vendo que alguns dos seus discípulos estavam impedindo que as crianças se achegassem a ele, o próprio Jesus vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha a preocupação de Jesus com os pequenininhos. Olha a preocupação de Jesus com as crianças. Os discípulos, alguns deles, não estavam permitindo que elas se aproximassem. Mas Jesus quis que elas viessem. Mas Jesus quis que elas se aproximassem. Também, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versículo 6, vai narrar para nós assim: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho do bem. E aqui eu quero dizer para cada um de vocês que me ouve, que me vê, que nós precisamos deixar os nossos filhos se aproximarem de Jesus, porque Jesus é verdadeiro. Jesus ensina o caminho do bem, o caminho da felicidade. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho do bem. Jesus precisa ser o nosso professor. Jesus precisa ser o professor dos nossos filhos. É Ele que vai ensinar o caminho do bem. É Ele que vai nos mostrar o caminho do bem. Mas nós não podemos impedir que as criancinhas, que os nossos filhos cheguem, vão, estejam com Jesus. É uma reflexão. É uma reflexão. É uma meditação para mim e para você. Será que nós estamos impedindo que os nossos filhos tenham uma experiência com o Senhor? Quais são as barreiras, quais são as dificuldades que nós temos colocado para que os nossos filhos não vivam essa experiência com o próprio Jesus? Que nessa data, que nesse dia, que nesse momento tão especial, possamos deixar cair no nosso coração. Se o próprio Jesus quis que elas viessem até Ele, cabe a mim e a você levar os nossos filhos, levar as criancinhas até o próprio Deus. Amados irmãos e irmãs, porque dela é o reino dos céus, vai finalizar a palavra. Esse Jesus que é verdadeiro e ensina o caminho do bem, Ele está de braços abertos
para acolher os nossos filhos, para acolher. Jesus quer acolher, Jesus quer abraçar. Jesus quer nos abraçar e abraçar os nossos filhos. Então não impeçais que elas tenham esse contato com o Senhor. Graça e paz, salve Maria.